Gente, depois dos 40 anos, muita coisa muda, né? Muitas mulheres percebem mudanças no corpo que vão além da balança. Menos energia, mais dificuldade para emagrecer e dúvidas sobre o que realmente funciona. Para a gente entender o que acontece com o metabolismo nessa fase da vida e principalmente como cuidar da saúde com mais consciência e também equilíbrio, né? Eu converso agora com a nossa maravilhosa nutricionista Thaís Castanha. Boa tarde, Thaís, minha linda, tudo Boa bem? tarde, Paty. Tudo bem contigo? Bem também, graças a Deus. Minha linda, conta pra gente o que muda. É o quê? Deu 40, vira uma chavinha? O que É mais ou acontece? menos assim que funciona. Quando a mulher entra nos 40 anos, ocorre uma diminuição nos nossos principais hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. E isso causa uma bagunça no nosso metabolismo. Então é aí que as mulheres sentem que ganham peso, sentem mais dificuldade quando tentam emagrecer, ou mais cansada, fadigada. E aí entra também essa questão da perimenopausa, né? Muitas mulheres estão ali naquele período que antecede a menopausa. Então tem uma bagunça hormonal que acaba causando todo esse mal. Não mal se a mulher É. cuidar, né? Aham. Mas daí, também, Thaís, muita gente fala assim, depois dos 40, o metabolismo, ele fica mais lento. Muda o metabolismo, porque, até os 30, 30 e poucos, eu fazia isso e aquilo e já perdia tanto quilo. Mas agora, depois dos 40, tem que fazer isso, aquilo e mais aquele outro. Esse negócio do metabolismo lento é mito ou é verdade? Olha, não que a mulher não vá conseguir emagrecer. Se ela cuidar, tiver um acompanhamento, ela consegue ter bons resultados. Mas por conta dessa diminuição de estrogênio, a mulher fica com uma tendência a ter uma resistência à insulina. Então, o corpo, a taxa metabólica dela diminui, ela tem essa tendência de ter uma resistência à insulina. Então, é aí que ela tem que dar esse passo a mais para chegar no objetivo dela. É porque muitas mulheres também falam assim, mas Patrícia, eu, depois dos 40, eu não mudei, eu continuei fazendo as coisas que eu fazia e tudo mais, e mesmo assim parece que eu não tô vendo resultado, não tô vendo mudança. Sim, é aí que ela precisa buscar ajuda para mudar a estratégia. Porque como ela tem essas alterações hormonais, né, a gente consegue verificar isso em exames, é necessário que a gente entre com algumas estratégias específicas, né? Uma mudança de talvez o estilo de atividade física que ela faz, um controle alimentar maior, a inclusão de alguns nutrientes diferentes que talvez ela não consumia adequadamente antes. E que se a gente fala assim, erros é uma palavra meio forte, né? Mas vamos lá, quais são os seus principais erros que talvez, né, o mais 40 ali, as mulheres mais 40 acabam cometendo? Quando a gente fala de alimentação e de tudo mais. Primeiro ponto da alimentação é a falta de proteína, tá? A deficiência de proteína. E também de alguns micronutrientes como vitamina D, cálcio e a falta de musculação também, Paty. Então, a partir do momento que a gente tem essa mudança hormonal, essa baixa de estrogênio e progesterona, o nosso corpo ele também começa a perder mais massa muscular. Então, essa mulher precisa praticar musculação, não tem para onde escapar. Ai, com certeza, gente. E olha, e não é só porque mais 40, não. Você quer chegar aos teus 60, 70, 80? Então, se tu quer chegar lá, minha senhora, você que tá com 30 ainda, já começa, né? Se dos 40 já muda o negócio, então vamos já começar. Quando a gente fala, por exemplo, Thaís, a gente falou ali dos principais erros, né, que a gente acaba cometendo em relação à alimentação e tudo mais. E essa mulher que já vinha com uma alimentação errada, desregrada, e as coisas não estavam nos eixos. Uhum. Depois dos 40, é possível sim eu entrar no eixo? É possível, claro, com bom acompanhamento, alguém do seu lado, né? Uma boa estratégia, não tem problema algum, ela consegue. E eu sempre falo que é um passo de cada vez, né, Paty? Então, se ela não tomava 2 litros de água por dia, que tal começar pelo básico, né? Tomando 2 litros, colocando proteína em 3 refeições ao dia, né? Não buscar aquela perfeição, mas aquilo que está dentro do alcance dela no momento, Em né? relação aos hormônios, como que essa mulher vai realizar? Existem exames, né, específicos, Isso, né, aham. para ver como é que tá essa questão de hormônios. Tá tudo desregular, tudo embaixo, e aí? O que fazer, Thaís? Aí ela precisa conversar com o médico, primeiramente, para decidir se ela vai ou não fazer uma reposição hormonal, né? Uhum. E
Se ela optar por meios naturais, a gente vai cuidar da alimentação com todos os micronutrientes que são importantes, que eu vou citar alguns aqui para você. Isso. Ômega 3, como eu falei, a vitamina D ela é muito importante para preservar a saúde óssea, junto com o cálcio, junto com o zinco também, que ajuda muito na imunidade, na saúde da pele. Então a gente sabe que tem uma diminuição ali depois dos 30 da produção de colágeno, então a gente tem que cuidar da pele também. A proteína, como eu falei, também é algo que é um macronutriente que a gente vai cuidar e muito. Essa mulher tem que consumir, não dá para fugir. E também os outros micronutrientes que são não tão importantes, mas a gente também cuida, né? Selênio, magnésio, para função neuromuscular, para função cognitiva também. E tem aquelas coisas também, né, Thaís, que tem algumas coisas que tem que fixar os outros. Por exemplo, o cálcio tem que ser combinado com não sei qual A vitamina K. Isso, para poder dar certo. Então, tudo isso Isso. com um acompanhamento bem certinho, essa mulher vai ter esse esclarecimento. É importante, porque o cálcio é uma recomendação, né? Que a gente tem que fazer os exames ali depois dos 40 para saber como tá a saúde óssea. Então, o exame de cálcio é importante. E ele é um suplemento, por exemplo, que ele não pode ser tomado junto com uma refeição que tenha ferro. Porque senão um vai acabar atrapalhando a absorção do outro. Então tem esses detalhes que a gente precisa cuidar. O zinco e o magnésio também não podem ser tomados, suplementados juntos com o ferro. Senão eles vão acabar ali competindo o sítio de ligação. Olha só, gente, tá vendo? Aí as pessoas às vezes vêem na internet, mulher, tem que consumir isso, aquilo, aquilo. Aí vai na farmácia, compra um monte de coisa, mas não tá dando certo. Então, minha senhora, mas daí a gente tem que o quê? Tem que conversar com quem entende, montar plano. Essa coisa de montar plano alimentar, gente, é muito importante, sabe? Tanto nessas questões de quem vai suplementar e tudo mais, mas é muito. E para os 40 a mais, melhor ainda se você tiver esse acompanhamento. Agora, estresse e falta de sono, né? Aquelas noites mal dormidas, isso também atrapalha a questão do nosso metabolismo depois dos 40? Atrapalha muito, Paty. Não só depois dos 40, mas qualquer pessoa que tenha uma privação de sono, ela tem a tendência de ter um cortisol mais alterado, né? Que o nosso cortisol é o hormônio do estresse. E aí o que acontece? Essa pessoa não dormiu bem à noite. No outro dia, ela tende a buscar mais alimentos compensatórios que forneçam energia, que é o quê? Açúcar. Açúcar, excesso de carboidrato. E aí que vem essa questão de um acúmulo maior de gordura na região do abdômen, que tem muitas mulheres depois do 40 que reclamam. Então, esse estresse e esse sono, uma noite mal dormida, pode trazer muitos prejuízos. Quando a gente fala de exercícios, Thaís, porque assim, dependendo da idade lá, né, até os 20, 30, lá, é aquela coisa do bumbum na nuca, né? A pessoa vai pra academia para deixar aquela coxa torneada. Depois dos 40, né? É claro que a gente quer ter tudo em cima, né, minha senhora? A gravidade não tá atuando muito a nosso favor, não é verdade? Mas, enfim, mas que tipo de exercício é o ideal, assim? É a musculação? É priorizar braço? Porque a gente já vê aquele negócio do abano, né? Já vai chegando. O que a gente tem que priorizar? Primeira coisa é a musculação. Não tem como a mulher fugir disso, que vai chegar a hora dela. É importante que, se ela puder começar antes, melhor, porque já vai, né, criando essa massa muscular, já é importante. Mas se ela quiser começar depois dos 40, ela vai ter sim resultados. Mas priorizar a musculação. E aí, se o objetivo dela for um emagrecimento, um controle de insulina, por exemplo, associar com um exercício cardiorrespiratório, né? Uma esteira, uma bicicleta, para complementar. Isso, esse combo completo aí, minha senhora, traz o quê? Traz saúde e também bem-estar para todas nós. Muitíssimo obrigada, Thaís, pela presença aqui no Vitrine Eu que Revista, agradeço. Viu?